Boa noite, bem-vindos ao canal. O canal tem por objetivo falar sobre questões jurídicas para um público mais à direita. Eu vejo que há muitas discussões, principalmente nesse momento que não se sabe muito o que fazer, né? Então a gente achou que seria interessante fazer um canal para dar alguns esclarecimentos jurídicos de forma simples, básica. Não se tem aqui o objetivo de aprofundar nos temas, nem fazê-los de forma complexa. Apenas tornar mais fácil para que se entenda o que está acontecendo, o que é legal, o que é legal. Mas, enfim, navegando sobre o site do Tribunal Superior Eleitoral, para fazer um segundo vídeo que eu vou trazer aqui sobre as questões relativas a esse relatório que virá das Forças Armadas, o que pode acontecer com o Brasil em relação a isso. Mas navegando sobre no site do Tribunal Superior Eleitoral, eu encontrei uma notícia de que o Carter Center teria feito uma nota, teria acompanhado a eleição brasileira, o Tribunal Superior Eleitoral, de forma muito orgulhosa, apresentou esse relatório do Carter Center no seu site, no qual ele elogiaria a eleição brasileira, em especial o combate à fake news. Carter Center, ele foi fundado pelo Jimmy Carter, ex-presidente americano, democrata, não é? Mas, mais além da questão de ter sido fundado por alguém, né, de esquerda, né, e por ser uma fundação, portanto, mais à esquerda, há uma questão mais séria. O Carter Center foi responsável por analisar, né, eles foram lá, eles fazem isso, eles analisam as eleições em vários países, e eles fizeram, ano passado, avaliações sobre as eleições venezuelanas e referendaram, né, e aí nós estamos falando da eleição do Chávez. Para completar, em 2012, o Jimmy Carter chegou a dar uma declaração de que o sistema venezuelano era o melhor do mundo. Eu vou tentar colocar aqui na tela a nota da própria fundação, né, fundação do próprio Carter Center, sobre o que eles entendem que seria, sobre o que eles fizeram na Venezuela. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Onde trabalhamos? Está aqui, cartercenter.org, countries, Venezuela. O Carter Center começou a trabalhar com venezuelanos em 1996 para ajudar a eliminar a oncocercose e em 1998 para observar eleições, realizar treinamento de mídia e empreender esforços de resolução de conflitos para fortalecer a paz e a democracia. O Carter Center observou eleições na Venezuela em 1998 e 2000. Também se juntou à Organização dos Estados Americanos. Olha só, a OEA também fez uma nota positiva para o Tribunal Superior Eleitoral, também, orgulhosamente, mostrou no seu site. E ao Programa de Desenvolvimento da ONU para ajudar a mediar uma crise política de 2002 entre o governo e grupos de oposição que removeram temporariamente o presidente Hugo Chávez do cargo. A mediação levou a um referendo revogatório que o centro também foi convidado a observar. O centro continua há mais de uma década estudando os processos eleitorais do país. Quer dizer, está até hoje, né, pelo visto. Treinando a mídia em práticas de reportagem apartidárias e promovendo o diálogo entre a Venezuela e seus vizinhos andinos. Monitoramento das eleições. Vamos lá. Eleição de 98. Em 1998, a crescente preocupação com a economia e a corrupção do governo alimentou o descontentamento dos cidadãos com 4 décadas de domínio de 2 partidos políticos, gerando um movimento populista liderado por Hugo Chávez. Com a perspectiva de grandes mudanças políticas e um clima de incertezas em torno da eleição, o Conselho Nacional Eleitoral convidou uma observação internacional significativa pela primeira vez desde que a democracia se estabeleceu em 1959. A equipe do Carter Center observou a eficácia do novo sistema automatizado de contagem de votos do país, o primeiro sistema eletrônico nacional do mundo, lá na Venezuela. Deu super certo.
Em seu primeiro ano, o governo Chaves fez um referendo sobre uma nova Constituição que, em dezembro de 1999, obteve o apoio de 71% dos eleitores. Cada posição eleita da oposição no país foi então apresentada aos eleitores novamente em 2000. Eleições de 2000. As autoridades venezuelanas adiaram a mega eleição de 2000, originalmente marcada para 28 de maio, devido a problemas técnicos. Em junho e julho de 2000, o centro trabalhou com organizações da sociedade civil, recomendando um processo de auditoria para a contagem eletrônica de votos e avaliando os esforços para resolver esses problemas. Uma CNE recém-nomeada decidiu realizar 2 eleições em vez de uma mega eleição, uma em 31 de julho para os cargos nacionais, regionais e estaduais e outra posteriormente para cargos municipais. O Carter Center concluiu que, embora as irregularidades eleitorais não tenham mudado o resultado presidencial de 2000, em que Hugo Chávez venceu com 60% dos votos, a significativa politização das eleições e as deficiências organizacionais contribuíram para a falta de confiança no processo e os resultados para outros cargos que não de presidente, levando o centro a caracterizar as eleições de julho de 2000 como falhas. Olha só, mas vamos lá, depois, o que eles entenderam? Após a reeleição de Chaves em 2000, muitos no país sentiram que o seu estilo de confronto e suas políticas estavam minando a democracia. O governo e os grupos de oposição tornaram-se tão polarizados que a crise política ameaçava a estabilidade da Venezuela. O presidente Chaves foi afastado do cargo por 48 horas em abril de 2002, até que protestos populares e uma mudança na posição dos militares o reintegrassem. A convite do governo e de vários grupos de oposição, o Carter Center juntou-se à OEA e ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em agosto de 2002, para iniciar um processo formal para ajudar a resolver a crise política na Venezuela. No início de novembro de 2002, o Grupo de Trabalho Tripartido Internacional iniciou conversações entre o governo e grupos de oposição para levar o país para além da crise atual. Após 6 meses de intensas negociações, a OEA e o Centro ajudaram o governo e a oposição da Venezuela a concordar em maio de 2003 sobre os termos de um possível referendo sobre se o presidente Chávez deveria renunciar. Antes de passar para as etapas que levam a um referendo, ambos os lados foram chamados a respeitar os direitos humanos, a liberdade de expressão e o direito de petição para referendos revogatórios das autoridades eleitas. Os partidários do governo e da oposição assinaram um acordo sobre esses direitos em 29 de maio de 2003, testemunhado pelo Carter Center e pela OEA. Carter Center e OEA sempre lá. Voto de recall de 2004. Após o acordo, o Centro e a OEA foram convidados a observar todo o esforço de recall. Após um longo e contencioso período de verificação de assinaturas solicitando um recall, a frustração cresceu. A demora em anunciar o número de assinaturas validadas e a desqualificação preliminar de muitas das assinaturas levaram a protestos massivos que se tornaram violentos em fevereiro de 2004. Assinaturas suficientes foram finalmente verificadas em junho de 2004, provocando uma votação revogatória em 15 de agosto de 2004, em que o presidente Chávez obteve quase 60% dos votos. Ele completou o restante desse mandato presidencial e foi reeleito para um novo mandato de 6 anos em dezembro de 2006. Aí vamos para as eleições de dezembro de 2006. Em 2006, o Carter Center organizou uma missão técnica especializada para observar o uso da tecnologia de votação automatizada empregada na eleição presidencial de dezembro. Essa missão tinha 2 objetivos principais: demonstrar o apoio da comunidade internacional às eleições democráticas na Venezuela e contribuir para um projeto maior do Carter Center para desenvolver e atualizar metodologias para observar os sistemas de votação globalmente. Em 2006, o Carter Center foi para a Venezuela para demonstrar apoio da comunidade internacional às eleições democráticas da Venezuela e contribuir para esse projeto da entidade para atualizar e desenvolver metodologias para observar os sistemas de votação no mundo inteiro. E aí vamos para as eleições de 2012. Nossa, é realmente uma mudança de poder o tempo inteiro lá. Só ganha o mesmo lado. Eleições de 2012. Antes das importantes eleições presidenciais de 7 de outubro de 2012 na Venezuela, o Carter Center realizou uma missão de estudo independente para acompanhar a campanha e as eleições com analistas políticos e eleitorais, entrevistando atores políticos e especialistas técnicos no terreno. Após a eleição, o centro publicou um relatório para a comunidade internacional sobre as percepções dos venezuelanos sobre o processo e os resultados. O relatório observou o aumento de confiança dos cidadãos no sistema eleitoral
em comparação com as eleições anteriores, ao mesmo tempo em que apontou preocupações sobre as condições de campanha desiguais criada por um presidente em exercício concorrendo à reeleição. Em novembro de 2012, o centro patrocinou um seminário internacional em Caracas sobre condições de campanha que examinou as práticas na Venezuela e em outros países do hemisfério para compartilhar experiências sobre a regulamentação de campanhas durante a reeleição. Eleições de 2013. A convite do Conselho Nacional de Eleições da Venezuela, o Carter Center enviou uma pequena delegação à eleição presidencial de 14 de abril para mostrar interesse e apoio internacional. A delegação não realizou uma avaliação abrangente, mas estava lá para mostrar apoio e interesse internacional. Abordando a polarização da mídia e melhorar as relações entre o governo e o setor de mídia. Vamos abrir aqui para ver o que eles falaram. Depois de 2000, o abismo entre aqueles que apoiaram e aqueles que rejeitaram o presidente Hugo Chávez e sua ideologia política foi aprofundado pela falta de diálogo aberto. Em vez de facilitar esse diálogo, os profissionais da mídia muitas vezes se dividiram nas linhas pró ou anti-Chávez, exacerbando a divisão. E aí, em 2008, o Carter Center iniciou um projeto para fortalecer o jornalismo profissional lá na Venezuela, que hoje, com certeza, deve ser muito livre e democrático. Mas eu queria mostrar uma reportagem sobre, de 2012, processo eleitoral na Venezuela é o melhor do mundo, diz Jimmy Carter, que é o fundador da entidade. O processo eleitoral na Venezuela é considerado o melhor do mundo pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que coordena uma instituição de monitoramento de eleições ao redor do mundo há mais de uma década. Em conferência anual do Carter Center, o norte-americano também garantiu que Hugo Chávez venceu de forma justa o último pleito presidencial em 2006. Carter elogiou o sistema de votação venezuelano por incluir duas formas de contagem, o que dificulta qualquer tipo de tentativa de fraude. Aqui no Brasil só tem um tipo, nós estamos piores que a Venezuela nesse sentido. Só estou dizendo assim, né? Lá eles têm mais uma forma de contagem, pelo menos. No país, os eleitores escolheram seu candidato em uma urna eletrônica e ainda recebem um comprovante que é depositado em uma caixa vedada, aberta para confirmar os resultados eleitorais. A gente não tem nem isso. A gente não tem isso, né? A gente só tem a contagem eletrônica. Terra. Chávez disse que teve uma conversa amigável com Jimmy Carter. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse nesta quinta-feira que teve uma conversa agradável com o ex-presidente americano Jimmy Carter e que o agradeceu por definir o processo eleitoral do país como o melhor do mundo. Chávez afirmou que a conversa solicitada pela diretoria do Programa para as Américas da Fundação Carter, Jennifer McCoy, durou entre 30 a 40 minutos e que os dois analisaram assuntos diversos, lembranças e as eleições venezuelanas de 7 de outubro. Então, gente, deixa eu parar a partilha. Enfim. Então, isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer que as eleições aqui no Brasil são iguais às da Venezuela? Não, até porque eles, na época, tinham duas formas de verificar, mas não é isso que eu estou falando. Não quer dizer. Mas ser elogiado pelo Carter Center